Desculpa a falta de atenção. Bom, estamos gravando aqui, então queria agradecer a todos, né? Como vocês são assíduos lá na comunidade, com sede de conhecimento, sempre com muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Muitas coisas. E aí, né? Fiz esse convite para o Dr. Wilson. Para quem não conhece, o Dr. Wilson, ele é, para mim, a autoridade máxima no Brasil em medicina psicodélica, né? E fiz esse convite para o Dr. Wilson, que gentilmente aceitou. O cara até faz não com a cabeça, mas quando você ouve esse cara falando, você vê que tem coisa ali, né? Mas ele gentilmente aceitou aqui compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente, né? Compartilhar um pouco da vivência dele com a gente. E queria agradecer muito, doutor, e pode aí se direcionar para a comunidade. Ah, para quem não conhece, rapidinho, né, para quem não conhece, tá, a comunidade Amigos do Micelial é uma comunidade no WhatsApp aberta, tá, para discussões principalmente relacionadas aos cogumelos, né? Existem outras discussões relacionadas a outros psicodélicos, né? Mas a gente fala sobre psicodélicos tanto da parte dos funcionais, né, dos cogumelos sagrados, de cogumelos comestíveis, temos o grupo de identificações de fungos, né? E isso tudo faz parte de um movimento, que é um movimento maior, que é o movimento da consciência micelial, que é um movimento que busca levar as pessoas para evolução espiritual, para o encontro com o divino interior delas, usando, né, como ferramenta o micélio. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, pode entrar lá na comunidade Amigos do Micélio, pode buscar o meu Instagram, @leozanella, o Instagram da Consciência Micelial, @consciência micelial, né? E conhecer esse trabalho, tá? E no finalzinho do evento, tá? Esses eventos, assim como todos os eventos que eu tenho proposto, né? Tem algumas pessoas aqui que participaram da integração online coletiva que teve. Todos esses eventos, a intenção é eles serem gratuitos para a gente poder informar e trazer o máximo de pessoas possível para o conhecimento, né, das medicinas e o autoconhecimento, a evolução, né? Então, se vocês querem apoiar esse movimento de alguma forma, podem apoiar como voluntários na comunidade, podem fazer uma doação para o movimento, depois eu passo o Pix do movimento, é amigosdomicélio@gmail.com, tá? Pode fazer uma doação de qualquer valor aí, porque mesmo sendo gratuito, isso aqui tem um custo, né? Tem o custo do Google para a gente poder gravar, para a gente poder manter, tem o site do Consciência Micelial, que vou lançar um vídeo gravado essa semana ainda nele. Então, quem quiser fazer uma doação também pode, vou colocar aqui no chat no final do evento, tá? Mas todos os eventos que eu estou propondo aqui, eles são gratuitos e vão sempre ser, porque a minha ideia é que o máximo de pessoas possam ser atingidas e contempladas com esses conhecimentos, tá bom? Doutor, passo a palavra para você. Muito obrigado aí. Não, não estamos te ouvindo. Entendi, doutor. Eu desabilitei o microfone para os participantes. Deixa eu habilitar aqui. Prontinho, doutor. Maravilha, agora sim. Muito bom. Bom, boa noite, gratíssimo pelo convite. É uma honra, porque eu estou ligado na rede micelial cósmica já tem algum tempo. Então é muito legal participar e conversar com pessoas onde com certeza vão entender tudo que eu quero falar e não vou contar nenhuma novidade para vocês que vocês já não saibam se já são simpatizantes, usuários, consagradores das medicinas da floresta, tenho certeza. E quero, assim, só reparar oportunamente e com sinceridade, isso não é humildade. Eu não sou a maior referência na medicina psicodélica desse mesmo. Sou um velho psiconauta, estudante da enteogenia terapêutica, e mais um deles. E assim como o Léo, tenho também assim como missão divulgar o máximo que a gente pode, com informações confiáveis,
sobre esse presente que é os cogumelos mágicos e a própria mama ayahuasca na nossa vida. Então, estou aqui à disposição para conversar então com vocês. E é isso. Então, estou aqui. Diga aí, Zanella. Continuo falando, você que manda. A gente não conseguiu se encontrar direito para combinar como, mas eu queria que você começasse assim contando para a gente como é que foi o início da sua experiência com o cogumelo, como é que o micélio ali encontrou a conexão ali com você, como é que foi isso, como é que foi esse processo, né? Ah, tá bom. E esse processo foi mais um dos presentes da minha vida, que eu sou uma pessoa muito móvel. E de tempos em tempos o universo me obriga a me reinventar. E eu já vinha há muitos anos, mais de 4 décadas, que eu conheço a ayahuasca e trabalho com ela, já trabalhei para a legislação dela. Então, os estados expandidos de consciência já são meus companheiros e parceiros há muitos anos. E o meu contato com a psilocibina tinha sido como um jovem curioso que ia para o interior, ia colher os cogumelos no pasto e comia, e que não tem o menor registro daquela época, porque a gente fazia daquilo da maneira mais inconsequente possível, e era para farra. Eu me lembro que uma das receitas que a gente utilizava era colher o cogumelo, bater com leite moça e vinho, e depois tomava com pinga, tomava todos os baseados disponíveis. Então, Eu é, tô rindo, já fiz isso bastante no acredito, comecinho lá. acredito que não seja raro isso aqui na tribo. Então, não pode se dizer que eu tive um contato com isso. Então, quando eu tive um contato com o cogumelo, já foi como médico, já foi como asqueiro adulto, e alguém que já estava estudando esses movimentos, porque eu sempre trabalhei com medicina ou com a medicina da floresta, né? E para o meu desenvolvimento, e era na minha prática mesmo, clínica, usava muito isso de uma maneira bem, assim, pouco formal, como um psiquiatra formal, então já estava estudando isso. Quando eu tinha pego, lá no começo da Covid, tinha pego uma Covid, porque eu estava na frente de batalha, né? Na época, eu estava morando na floresta. Eu morei 14 anos no meio da floresta. Foi uma experiência maravilhosa. Aí estava lá, e lá eu trabalhava como médico, nos CAPS, para a população ribeirinha, no meio dos índios, fui lá para isso. Então, obviamente, soldado que está na guerra toma tiro, né? Aí eu já estava na minha segunda Covid, já tinha pego uma, que tinha sido ido para UTI. E aí na segunda eu estava meio assintomático, mas tive como consequência aquilo que é o brain fog, que é aquela bobeira, aquela. Brain fog já diz o nome, né? O cérebro com uma fumaça, com uma nuvem. Não lembrava o nome das pessoas. Comecei assim, sabe? Então, ficava meio marcando cada toque, que era até engraçado. Me lembro que eu fui contar o filme O Estranho Caso de Benjamin Button para uma pessoa e falava, pô, esse filme é muito legal. É com o cara dá um show de interpretação e maquiagem. O Brad, o Brad, não vinha Brad Pitt na minha cabeça. Eu falei, caramba. Na mesma semana eu fui falar do Tarcísio Meira, que tinha morrido de Covid, fui citar ele como exemplo. O Tarcísio, eu não lembrava o nome do Tarcísio Meira. Cara, eu cresci querendo ser ele. Querendo, tudo que eu queria ser que nem o Tarcísio Meira. Sumiu. Então, cara, o que eu tenho de mais precioso na minha vida é minha mente. E eu estava perdendo ela. Falei, caramba, o que é isso? E aí, estudando exatamente o uso de microdoses para o tratamento de brain fog. Falei, bora, se eu queria um motivo para experimentar, porque teoria valeu, agora eu preciso experimentar. E comecei a usar a microdose.
e segundo o protocolo do Stamets. Então, comecei a fazer tudo aquilo que eu estava lendo, experimentar em mim, e começar a variar. E comecei, assim, o brain fog sumiu. Na época, eu trabalhava em 5 cidades diferentes, sendo que 3 eram na Amazônia, um no litoral de São Paulo e um na capital, todo mês. Eu estava exausto. Aí comecei a me sentir no maior pique, e alegre, e a época que estava todo mundo irritado nos voos, todo mundo com máscara, comissária brigando com o paciente, eu com a maior paciência, apartando briga, e dizer, uau, que moço mais delicado, que é isso? A única coisa diferente era a psilocibina. Eu falei, será que esse ganho, eu estava lendo, mas eu falei, pô, será? Aí comecei a testar na minha rede de apoio. Minha mulher, meus amigos. Minha mulher é minha cobaia preferida. Aí, amigos e tudo, explicava o que era, dava algumas informações, mostrava alguns documentários clássicos que tem na Netflix. Né? Enfim, bora me ajudar a fazer? Então, aí as pessoas começaram a tomar e eu comecei a colher o resultado e acompanhar, fazer um ensaio clínico mesmo, acompanhar, assim como se fossem meus pacientes. Aí falei, não, isso aí não dá para esperar muito tempo para começar a usar. Vamos começar a usar. Eu tenho uma quantidade de pacientes grande que tomava, né? Antidepressivos, com efeitos colaterais. Meu consultório era abarrotado de gente que sofria muito com a medicina tradicional, com a psiquiatria tradicional. Então, as minhas preces era que eu tivesse um recurso que realmente funcionasse, né? E que fosse barato. Que fosse barato não necessariamente pecuniariamente, mas barato para o corpo, para os efeitos colaterais que as medicações psiquiátricas, principalmente para depressão e ansiedade, causam. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, minhas orações foram atendidas. Então, eu não vou poder ficar quieto. E comecei a convidar, instruir, a educar alguns pacientes e convidá-los a experimentar. E com isso, fui me encantando com o poder terapêutico da microdose. E chegou o momento que eu falei, agora quero uma dose guiada segundo a TAP, segundo aquilo que eu estou estudando. Eu sou lá no começo. Hoje eu dou aula disso, estou montando outra pós-graduação, em que eu coordeno sobre enteogenia terapêutica. Né? Depois posso falar um pouco disso. Mas na época estava começando. Ninguém sabia nada aqui. Muito pouco. Com a época que o Faneiros começou, o Schimberg começou a trazer as pesquisas dele para cá e ensaiar um lugar para poder ensinar as pessoas, foi nessa época, não tinha nada. E aí fui tendo resultados muito promissores, no sentido de desmedicalizar as pessoas e de oferecer um medicamento, né, que não era um medicamento e que não tinha efeito colateral. É claro que tem todo um manejo para fazer isso, né? Precisa tomar bem cuidado para ouvir isso de primeira, mas estou contando a história aqui. E aquilo foi crescendo de uma maneira, e eu entendi que eu tinha que me expor, que eu tinha que falar, que eu tinha que quanto mais gente conhecesse isso, pois percebesse isso e entendesse os reais riscos que tem, que são poucos, mas são reais, para que a gente possa sistematizar isso, porque pode ser, é o que a humanidade precisa isso hoje. E, obviamente, o poder estabelecido quer medicalizar isso, para normatizar, colocar proibições, regras e questões. E isso é um risco que eu, como médico, não posso permitir que isso aconteça, como na ayahuasca permiti para a legalização dela. Trabalhei anos para a legalização dela. Hoje eu tenho isso com a psilocibina. Né? É claro, a gente entende, as normatizações levam tempo, mas que ela não se vulgarize, que não aconteça nada que prejudique a normatização dessa substância e que ela não caia na mão seletiva dos médicos ou de qualquer outra corporação para poder fechar isso. Isso tem que virar política pública.
Isso tem que estar acessível a todas as pessoas, mas com maneira cientificamente, seguramente, deixando toda a população segura do que está sendo feito, como está sendo feito, com que dosagem, com que frequência. Tudo que a academia quer, tá bom, precisa disso. Mas que não fique presa num gueto, porque não vai poder ficar, porque é uma substância que é um presente da natureza. Ela está pronta, ela nasce no pasto, é cultivada dentro de casa. Então, vai ter que ter muito cuidado, muita atenção e muita democratização e visão clara para poder normatizar essa substância. E não simplesmente numa corrida afoita e logo de novo ser uma presa para a indústria farmacêutica fazer dela um medicamento e só alguns poucos, com alguns crachás especiais, vão poder trabalhar com ela. Então, isso é alguma coisa que está acontecendo já. Então, nós estamos vivendo uma situação em que o futuro misturado com o presente, em que coisas muito rápidas estão acontecendo, coisas muito rápidas vão acontecer, no sentido de clarear para a população o que é este presente da natureza chamado psilocibina. Quando eu tive a experiência dissociativa, eu que já tinha 30 e tantos anos, 40 anos, por aí, quase 40 anos, de ayahuasca, quando eu conheci a psilocibina, quando a dose dissociativa, teve uma hora que eu levantei, a pessoa que estava cuidando de mim falou: "Você quer falar alguma coisa?" Eu arregalei o olho e falei: "Quero." Ela falou: "Lá vem alguma coisa interessante." Eu falei: "Que porra é essa?" Que coisa! Ela falou assim: "Mas você está passando bem?" Eu falei: "Você não tem ideia. É como se eu tivesse num alto tempo de borracheira, né, a experiência da ayahuasca, só que horas e horas seguidas e sem nenhum desconforto. Que é isso? Que é isso? Depois a gente conversa, eu estou ocupado, tá? Tchau." Voltei a deitar. Foi uma maravilha a minha experiência. Tive insights assim, tive comunicação com o animal, com o bicho que tinha, coisas incríveis. Isso estou te falando, depois de quase 4 décadas de beber ayahuasca, quase toda semana. Que é isso? Então, vi ali um potencial, eu estou falando para caramba, né? Mas já termino já. E vi ali uma coisa que... Fala mais, fala mais. Como é que é? Não, tá falando pra caramba não, pode falar mais. E ali eu vi uma experiência, uma ferramenta altamente terapêutica. E não que a ayahuasca não seja, pois eu passei mais de 30 anos tirando as pessoas do meu consultório, os meus pacientes, convidando a participar do salão da ayahuasca, perdendo meu paciente e ganhando um irmão e uma irmã. Uma contabilidade que, aliás, nunca me queixei, sempre me deu lucro, mas era uma coisa antiprofissional, até porque, naquele momento, todo o esforço para a normatização da ayahuasca não dava nem para falar do uso terapêutico, era o uso religioso. Assim a gente ia tirá-la do balaio das drogas. Assim é que ia acontecer a história. Então, eu passei esse tempo todo conhecendo a ayahuasca, trazendo meus pacientes para tratá-lo dentro do salão, fiz uma carreira lá dentro, quebrei pau, fiz inimigo, fiz uma escola particular, outra, enfim, tem uma longa história na vida ayahuasqueira, então já vinha com bastante experiência. Então, quando eu vi o poder da psilocibina e o quanto aquilo poderia ser terapêutico, tudo aquilo que eu tinha estudado fez muito sentido. E disse: bingo! E aí eu vou falar uma coisa, com toda a cara de pau, porque eu estou muito à vontade com os meus irmãos psiconautas, que é o seguinte: às vezes a gente fala com forças mesmo que estão muito além da nossa consciência. Todo mundo que conhece os psicodélicos, os enteógenos, já teve essa experiência de conversar com espíritos, se assim quiser falar, entidades, com forças. E eu também não sou diferente dos outros, por mais cabeçudo que seja.
E que, naquele dia, uma velha força conhecida que fala comigo diz: bingo, chegou. Agora, o teu trabalho é com esta substância. A tua luta para a legalização, os teus depoimentos, a tua vida agora é normatizar a psilocibina. O teu trabalho com a ayahuasca fica com todo o afeto, mas agora o teu tempo tem que ser dedicado a isso. E voltado para o teu trabalho médico, é assim que você pode contribuir para a normatização dela. E é nesse momento que eu estou vivendo. Então, aos meus 71 anos, isso já começou há alguns anos, né? Uma mudança na minha vida. Primeiro que eu voltei da floresta. Não por conta disso, né? Voltei por conta que precisou mesmo uma necessidade de saúde da minha companheira e a gente tinha que estar aqui em São Paulo. Segundo que é minha terra aqui, minha casa, gosto daqui e tal. Mas é meio difícil viver aqui. Eu sou um bicho do mato. Sou nascido, criado aqui em São Paulo, mas gosto de viver no mato. Mas estava na hora de eu voltar, né, com problema com família, ficar perto da minha filha, enfim. E aí tinha que voltar. E isso veio a psilocibina e mudou toda a minha vida. Mudou toda a minha vida. E aí me vi na necessidade de montar o meu próprio consultório, minha própria clínica, enfim. E estou hoje muito ocupado com essa questão da psilocibina e a sua normatização. Faço parte de uma das pós-graduações da Alma Viva e estou montando uma nova pós-graduação que deve sair ainda esse ano, ligado à Universidade da Paraíba. E, enfim, isso me envolve inteiramente, esse assunto, porque um depoimento e já abro para a gente conversar e democratizar essa conversa. Que nesses mais de 40 anos trabalhando como psiquiatra, uma coisa eu posso afirmar sem nenhum exagero. Eu nunca fui tão feliz na minha clínica, nunca fui tão feliz com os meus pacientes, nunca vi tão felizes os meus pacientes depois que passei a usar a psilocibina como um instrumento, o principal instrumento terapêutico da minha clínica. É isso aí. Isto é um depoimento legítimo de alguém que está vivendo uma vida nova por conta dos psicodélicos. Então, entendam que, por mais ocupado que eu esteja nesse momento, seria impossível recusar esse convite de vir conversar aqui com vocês. E aqui com o meu desconfiômetro meio avariado, mas ainda funcionando, eu vou parar de falar, de democratizar a nossa conversa e aí interagir mais com vocês. Aí. Vamos que vamos. Eu acho legal a sua história, eu me conecto muito com ela, doutor, porque muitas partes, assim, fora, a minha experiência com a ayahuasca foi depois do cogumelo, mas muitas partes delas, assim, são muito parecidas. Também sou paulistano, da Selva de Pedra, agora estou aqui no Nordeste, e vejo isso, assim, essa questão terapêutica. Eu trabalho dentro da linha espiritualista, né, porque eu não consigo dissociar o cogumelo da espiritualidade. Tem muita gente que fala que consegue, que consegue fazer isso, mas acho que quem diz isso não entendeu exatamente o que é espiritualidade, ainda está confundindo espiritualidade e religião, né? Então eu me conecto muito com a sua história, eu acredito muitos aqui, né? Porque a comunidade, além de pessoas buscando informação, tem muitos psiconautas experientes também, pessoas que já tomam cogumelo, já tomam as medicinas faz tempo. E eu acredito que elas também devem se conectar com isso, né, nesse sentido, porque é uma história muito, muito nossa, né? O cogumelo, ele parece que ele tem um modus operandi ali, né, nesse sentido, né? Eu vou começar aqui trazendo as perguntas que o pessoal está fazendo no chat. A doutora Lise, ela pegou assim: doutor Wilson, gratidão por estar aqui compartilhando seu conhecimento. Quais tipos de paciente? Isso é uma coisa assim muito, muito, muito importante mesmo, que é uma das coisas que a gente mais pega no pé, mesmo a psilocibina sendo as substâncias mais seguras que existem, né? Existem os grupos de riscos, né? Então ela está perguntando quais pacientes você contraindica. E a experiência dissociativa, você suspende alguma classe de medicamentos? Grata desde já.
Bom, pergunta, só essa pergunta dá uma palestra, assim, em termos de tempo, né? Muito legal. Mas eu estou querendo recuperar uma coisa importante. Eu sei, me sentiria desonesto se eu deixasse passar em branco. Disso que você falou, Zé, Léo, dessa que é impossível para você, e para mim também, desassociar a espiritualidade do efeito do psicodélico. Para mim também. Tanto que eu não chamo mais de medicina psicodélica, eu chamo de enteogenia terapêutica. E o nome enteogenia já está colocando essa noção do sagrado dentro do nome. Enteogenia, enteos, gênio, gerador de um movimento divino. Porque essas substâncias são conhecidas há milênios, mas sempre com essa qualidade de estreitar, de ser o pontífice entre o ser humano e o sagrado, fazer a ponte. E hoje a ciência já admite isso, que quanto maior é o nível de epifania de uma experiência dissociativa, o que entenda-se epifania como uma experiência espiritual, quanto maior é essa experiência, maior é o ganho pós-experiência, colocando espiritualidade e transformação de ego numa mesma frase. Ciência e religião se unem aí. Então, eu assino embaixo que quem entende que o cogumelo só trabalha como molécula ainda não entendeu o alcance espiritual que essa substância pode ter. E o espiritual, de novo, repetindo o que o Léo disse, não tem nada a ver com o religioso. Nada. Às vezes eles até se confrontam, porque não se encaixam. Nós estamos falando do espiritual. Mas a pergunta é: Só fazer primeiro um pequeno comentário sobre isso. Você disse tudo, doutor. E eu gosto até de trazer um exemplo muito bom, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nunca foi um religioso. Ele sempre foi um espiritualista, né? A religião veio depois dele, né? Então, é isso. É isso, assim. Pode continuar, doutor. Desculpe a interrupção. boa, muito boa. Nem Cristo era cristão, nem Buda era budista, nem Maomé era muçulmano. Isso foi inventado depois deles. Mas vamos lá. Eu acho que a pergunta importante que a Lise colocou são os critérios de exclusão. Então, a pergunta dela ela é bem completa. Bem completa. É de alguém que, pô, numa pergunta, tocou em vários assuntos importantes. E aí eu quero dividir esses dois usos. O uso dissociativo, a macrodose e a microdose, tá? Para poder melhorar. Vamos falar da microdose, que ela tem o uso como se fosse um antidepressivo. Estou falando do uso que eu faço, né? Que é o uso para combater, vamos dizer, ou para desmedicalizar os pacientes psiquiátricos. Então, a psilocibina, microdose, ela levanta o nível de serotonina, ela trabalha assim, reforçando o humor, diminuindo a ansiedade, e necessariamente ela também facilita o desmame das medicações que lá estavam. Então, em que pacientes que a gente não usa isso? Na microdose, basicamente não tem exclusão, porque são pequenas doses e que a gente não usa nenhum sintoma de psicodelia, tá? Então, isso é muito importante. Ali, nós podemos tratar bipolar, inclusive, desde que a gente tenha bem cuidado e experiência com o transtorno. Aí precisa ter experiência com essas doenças para poder se atrever a usar a microdose com bipolar. Aí, por quê? E bipolar, daqueles que não entram em mania. Se eles entram em mania, as doses têm que ser muito pequenas, o cuidado tem que ser muito maior. E precisa se avaliar se é mais seguro deixar com as medicações que ele está, ou quais que podem ser reduzidas. Então, a pergunta é simples, mas a resposta, para ser honesta, ela é mais sofisticada. Ela precisa ver de cada caso. Mas, basicamente, os critérios de exclusão são muito parecidos com aqueles da ayahuasca. Transtorno bipolar, que entra em fase maníaca, sofrimentos agudos
no momento do sofrimento agudo, surtos psicóticos de qualquer ordem, seja num caso de um surto maníaco, seja num caso de surto esquizofrênico, seja num caso de surto induzido por drogas, né? Então, porque, independente do surto, isso já mostra que ele tem um limiar, vamos dizer assim, para a psicose, menor do que, mais próximo do que o dos outros. A cerquinha contra a loucura dele está muito próxima da casa, se ele já surtou alguma vez. Então, eu não vou usar uma dose dissociativa. Microdose, se ele teve esquizofrenia, eu vou evitar. Eu vou evitar. Com risco de estar sendo injusto. Admito isso, com risco de estar sendo injusto. Mas eu vou evitar. Mas no bipolar, eu vou medir todas as variáveis, a rede de apoio que eu tenho com a família. Tem que estar todo mundo sabendo o que nós estamos fazendo, e aí a gente vai usar microdose. Mas dose dissociativa, não. Eu não posso colocar o meu paciente em risco por conta disso, porque eu sou médico. Qualquer zika que der com algum de vocês vai ser uma zika que aconteceu. Se der uma zika com um médico, é uma encheção de saco que não é brincadeira. A Lise sabe o que eu estou falando. Que a gente tem uma corporação, tem uma estrutura que defende os médicos, que representa os médicos, que é o CRF, o CRM, que não estão as cabeças mais arejadas da medicina sentados naquelas cadeiras. E que existe uma doença chamada de prepotência, que ela é muito fílica aos médicos, e que esses órgãos reguladores, então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Precisamos um pouco não, precisamos tomar cuidado. Eu mesmo acho que eu sou muito ousado, mas faço isso de coração e procurando com todo respeito, mas com sinceridade e transparência. Mesmo assim, evitando, eu estou assim, muito mais transparente aqui por conta do fórum que nós estamos trabalhando, as pessoas que aqui estão. Mas se eu dou uma entrevista, ou mesmo um podcast, eu vou mais leve, mas não vou muito mais leve, porque isso precisa ser dito. E quanto mais pessoas estiverem interessadas nas respostas que a Lise fez, saber mesmo, mais médicos estejam prescrevendo, mais rápido nós vamos conseguir normatizar isso. Só um adendo aqui. Interessante que nenhuma vez eu disse legalizar, eu disse normatizar. Porque legalizar tem a ver com... E quem usa a psilocibina sabe que existe uma lei muito maior do que essa que nos obrigam a seguir dentro desse planetinha pequenininho, dentro desse sistemazinho solar michuruca, que roda em volta de um solzinho de quinta grandeza, olha que modéstia, perante esse vasto universo. Então, existe uma lei que rege tudo isso, e que é bem maior do que as leis que estão na mão do poder dos homens, dos seres humanos, e, na verdade, ainda dos homens mesmo. Ainda é a maioria ainda. Então, por isso que eu acho que tem que normatizar. E entendo que, para criar normas, tem que passar pelos órgãos reguladores e todos os filtros que, por mais desagradáveis, caretas, que possam parecer, são necessários. Porque o status jurídico tem que andar par e passo à sociedade. O status científico, não. A ciência anda muito mais rápido, está lá na frente. Mas as leis, elas têm que estar par e passo com o que se pratica a sociedade no todo. Há tempos atrás, a mulher não votava, não podia nem jogar futebol. Olha só. Se não fosse elas, hoje a gente não teria nem trazido medalha de futebol das Olimpíadas. Nós nem fomos, os homens nem foram para lá. Houve época que o samba foi proibido, que a capoeira foi proibida, porque a lei, naquela época, gerava andava junto um tipo de compreensão. Hoje essas compreensões estão mudando, felizmente, mas ainda a ciência é mais rápida. E há que ter paciência até que tudo isso seja normatizado, que eu acredito que será rápido. Gostaria até
de perguntar para a Lise a opinião dela sobre o que ela acha do movimento de legalização da psilocibina no país, que é algo que eu sei que ela está envolvida nisso também. Liz, se você quiser entrar aqui e conversar um pouquinho, ou se você quiser mandar no chat aqui, eu passo para o doutor, mas fique à vontade. Mas essa questão de regulamentação é uma coisa que eu pego muito no pé sempre, doutor, porque tem pessoas que aparecem às vezes na comunidade falando que a gente está querendo doutrinar a medicina, que a gente está querendo, né, estabelecer moldes, controlar a medicina de alguma forma, e eles não entendem que a regulamentação é o primeiro passo para a gente ter isso assim, espalhado de uma forma mais segura e mais compreensiva na nossa sociedade. Que, inclusive, essa é a luta da consciência micelial, né, então, a gente busca, né, o religioso, né, como a gente disse, né, o espiritual, que a gente não separa o espiritual da experiência do cogumelo, então a gente busca isso. Mas o ideal seria que a gente pudesse abertamente fazer pesquisa, né, porque é um remédio que é análogo aos remédios que nossos antepassados faziam ali no quintal deles, né? E aí vem a sociedade e fala, não, isso daqui não funciona. E a gente sabe que funciona, né? A gente sabe como que é. Lise, pode falar, desculpa aí. Não, é uma honra, doutor Wilson, estar aqui. Obrigada, Leozanella, você faz muito ali pela rede micelar. Obrigada mesmo. E a normatização, né, doutor Wilson, isso requer persistência. Infelizmente, muitos estão pagando, né, por isso. E agora o CONARD abriu novamente a população para a gente apresentar o porquê que nós queremos essa normatização de várias drogas, e aí a gente está em coro, toda a comunidade aí micelar, vamos cada um fazer sua contribuição, depois eu coloco no grupo o link, que eu acho que vai ser passo a passo, devagar, lentamente, com pesquisas, né, Zanella, igual você comentou, e vamos seguindo, né, fazendo quem está numa instituição, como você, né, doutor Wilson, tem mais a segurança de estar fazendo esse trabalho, e por enquanto nós, que não estamos numa instituição, ainda é muito estudo e não agir, né, porque a segurança do paciente, da vida, ainda é a primordial, e o nosso CRM, além dos colegas, né, doutor Wilson, além dos colegas não verem que isso é para ajudar a população. Então, tem essa perseguição, quem trabalha com ozônio, enfim, quem quer ver um outro tipo de medicamento não alopático, ainda sofre perseguições do CRM. Então, para nós médicos, ainda temos que ter muito mais cautela. E da normatização fica isso para depois no grupo a gente discutir. E aí eu vou deixar você falar que você é a estrela e eu te ouviria por horas e horas e horas. Que gratidão estar aqui, viu? Obrigada. Muito obrigado pela sua contribuição, Lise. E sim, mande lá no grupo pra gente tudo que tiver, que a gente com certeza quer saber, quer apoiar. Estamos sempre aí, né, buscando apoiar qualquer movimento que vise, né, levar as medicinas, os cogumelos principalmente, para o conhecimento das pessoas, acabar com os tabus também, porque infelizmente tem muito tabu na nossa sociedade. Toda essa cidadezinha do interior tem o cara que comeu o cogumelo e nunca mais voltou, né, então todo mundo tem essa história para contar, alguém, né, e é um dos grandes absurdos da história, né? Porque se você for analisar os casos direitinho, tem muito mais do que simplesmente tu comer um cogumelo e nunca mais voltou, né? Então é um trabalho que exige aí muita ciência, muita paciência, muita espiritualidade, e eu acho que principalmente muito amor. Muito amor e muita conexão. E já fica aí o desejo de uma estagiária também trabalhar contigo na Paraíba, doutor Wilson. Eu e a esposa do Léo aí já nos candidatamos, seria um sonho.
Eu vou Nossa, até com trazer. certeza, com certeza. Eu não sou muito da área da psiquiatria, mas por questões pessoais, assim, mesmo que eu ainda não consegui trabalhar em mim, eu acabo absorvendo muito das informações do paciente, chego em casa mal, em casa com aquele mal-estar, mas eu sempre achei a psiquiatria, assim, incrível. E desde que eu conheci, né, esse mundo, eu comecei pela ayahuasca, e fiz a minha primeira macrodose de cogumelo no ano passado, 2 dias antes da minha colação de grau, inclusive, que foi o que me deu coragem, foi o que me deu aquele choque de realidade e, ao mesmo tempo, me deu a felicidade de saber que eu venci, que eu superei tudo, que eu me formei, que atualmente eu sou médica. E eu falo muito sobre os cogumelos para os meus colegas. Eu vejo isso muito da questão do preconceito, estigma. Muitos amigos, inclusive, se afastaram de mim desde que eu entrei nessa vida, né, no interesse nesses assuntos. Mas são aquelas coisas que são providenciais, né? A gente quer crescer, a gente quer melhorar, a gente quer viver bem com o nosso coração e nossa consciência, e se a gente puder espalhar isso para as outras pessoas, né, melhor ainda. Então, com certeza, eu realmente, infelizmente, não tenho interesse na residência em psiquiatria, mas após, com os cogumelos psilocibinos, eu tenho muito interesse, porque eu acho incrível, e eu tenho certeza, porque se transformou a minha vida, é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. E tá aí o doutor Wilson que não nos deixa negar, né? Meu amor, essa daí é minha esposa, tá, doutor? A Maria Eduarda, que estava falando, é minha esposa. Aproveita e já faça a sua pergunta para ele, já que você já veio falar aqui. Inclusive, né, gente, desculpa, eu não me apresentei. Eu sou a Maria Eduarda, profissionalmente conhecida como doutora Eduarda Oliveira, mas para os mais íntimos, sou a Duda Oliveira. E sou a noiva do Léo. E assim, como eu falei, né, doutor, não sei se sua pós é só para os psiquiatras, mas se tiver possibilidade de médico generalista também poder fazer, enfim, né, se tiver alguma possibilidade de eu conseguir estudar mais sobre isso, eu fico muito grata. Eu queria saber aí do senhor. Sim, senhora. Então, primeiro eu quero recuperar uma coisa que a Lise falou, que é o seguinte, que quanto mais organizado, potente, ritmado, o movimento popular estiver batendo na porta do CONEM, através de depoimentos pessoais, de que o cogumelo fez, quanto mais pressão, mais rápido a legalização. Então, acho que são dois níveis de organização. O primeiro é da população, como a Lise colocou. E o segundo responde à tua pergunta, Eduarda, que tem a ver com a organização dos médicos. Nesse momento, inclusive, tenho um mês não, eu faço um workshop aqui em casa para terapeutas, não necessariamente médicos. A maioria que vem é médicos, mas não é só para médicos. Para terapeutas, pessoas que querem aprender a prescrever, principalmente coisas básicas, que é uma introdução. A gente passa um fim de semana. E acabamos de fazer hoje, para aqueles que já passaram, uma mentoria de tempos em tempos, aí um grupo só de médicos. Isso já dentro daí tem uma continuidade e tem um grupo de médicos para a gente estudar, trocar caso e ver como aplicar nas diversas especialidades, não necessariamente só com a saúde mental, ou com a saúde mental dentro das diversas especialidades. Depois a gente pode entrar em contato. Isso são coisas que já estão acontecendo. Quanto mais isso acontecer, mais rápido a normatização vem para todos. É isso aí. Obrigada, doutor, pela resposta. E tenho muito interesse. Vou atrás, vamos conversar sobre isso depois. E grato, viu, Lise, pelo teu depoimento. Não é fácil não encontrar o preconceito dos colegas, mas faz parte, né? Faz parte. Se alguém Uma tem... coisa que Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, doutor Wilson? A gente tem que começar e não desistir. Ser os pioneiros em tudo, isso é maravilhoso. Vamos cuidar da população com amor aí aos olonguitos. É isso mesmo. Eu só trocaria
o serviço sujo pelo trabalho de bandeirantes. Aqueles que entram Isso! com o facão na mão, o terçado abrindo a picada para a turma vir atrás. Alguém tem que fazer isso. Não é o serviço sujo, mas é o serviço duro. Isso é. Sim, lidar com muitas barreiras, né, doutor? É. Muitas barreiras que tem que ir desfazendo. Teve algumas perguntas que vieram antes, mas como a gente começou falando de grupo de risco, né, e esse é um tema que sempre me perguntam também, inclusive no podcast na semana passada foi um tema que veio à tona, né, então eu vou pegar a pergunta aqui da Sátia, que ela perguntou assim: o senhor também atende ou recomenda alguém que faça restrição para crianças com síndrome de Down? Eu, doutor, vou falar que eu tenho sempre uma posição de falar que eu não recomendo nenhum tipo de psicodélico para criança. Nunca, jamais. E quando o pessoal fala para mim, os indígenas fazem, eu falo, você não é indígena. Então, existe uma diferença, porque o psicodélico, ele trabalha com praticamente duas vertentes, a neurogênese e a neuroplasticidade. E isso pode ser útil em doenças degenerativas, pode ser útil em alguns casos. Agora, no caso que ela perguntou de Down, Isso, né? Isso ela perguntou de Down. então, a primeira pergunta é por quê? A primeira pergunta que eu faço, quando eu estou com frente de um caso desse, é por quê? O que mobiliza, qual é a necessidade de usar uma substância dessa? Porque, às vezes, num grande número das vezes, tem a ver com a fantasia dos pais. Não tem a ver com a necessidade da criança. Especialmente num Down. Que o Down é uma criança que está pronta. Ela alguns têm alguns sofrimentos que a gente vai cuidar de maneira sintomática, mas a gente não olha para eles como um doente. A gente olha eles com uma particularidade e uma singularidade que é muito amorosa, que é muito sutil, que é muito bonita. Então, por que a gente precisa? Essa é a primeira pergunta. Agora, em alguns casos de degenerativo, mais para idoso, então a microdose dá resultado. Para crianças com autismo, dá resultado, principalmente os autismos que têm muita agitação. Mas isso falando de microdose, nunca dose dissociativa. Dose dissociativa não tem indicação para nenhum deles. A microdose, com experiência, a gente pode trabalhar. Perfeito. Realmente, autismo também é uma coisa que eu sempre vem me perguntar em relação a isso, né, em relação a dosagens para criança de autista, se é tudo. Né, e no todo, a recomendação que eu sempre dou é sempre procurar práticas, né, psicoterapêuticas, antes de pensar em dar qualquer tipo de substância, assim, né, mas... Para mim, que sou médico, muito antes, se vem um autista, muito antes de propor psilocibina, que quase nunca proponho, eu vou propor o canabidiol, que é muito mais apropriado para eles, com resultados assim incríveis. Eu tenho um caso de canabidiol quando ainda não tinha no Brasil, ainda era proibido. E ele era daqueles que precisavam andar com segurança. O menino já estava grande, ele se batia na mãe, no pai, e andava com alguém, com um cara fortão, que ainda bem gostava do menino, que protegia ele. Começou com o óleo do canabidiol, meses depois, ele andava de moto com a mãe, na garupa, claro, né? Na garupa, mas de moto com a mãe, que era impossível antes do canabidiol. E ele passou a ficava um tempo com esse segurança, guarda-costa, anjo, que cuidava dele, e depois do canabidiol, a maior parte do tempo ela passava com a mãe. E aí, para a mãe ter um pouco de folga, porque ele dava trabalho, ficava com o rapaz. Então, bem antes da psilocibina, eu usaria o canabidiol. Mas não é o assunto hoje aqui. Doutor, então aqui a Fabiana, ela perguntou aqui, né, isso também é um assunto bem, porque assim, meus 15 anos de experiência, eu desenvolvi ali a minha fórmula, né, que também é relacionado com a experiência que eu tenho com cada cogumelo que eu pego, né, e quando eu vou fazer a administração, eu tenho lá minha fórmula, experiência, e chega na hora da experiência, por exemplo, principalmente quando é macrodose, eu
bem ali, né? O Micélio fala comigo e fala, não, ajusta mais um pouco para cima, um pouco mais para baixo. Mas ela está perguntando aqui, né? Como que você determina, né? Ela colocou medir, mas eu acho que ela quis dizer determinar a dosagem certa para cada pessoa. Então, boa pergunta. Primeiro, eu sempre lembrando que todo o meu recorte é terapêutico. São pacientes que me procuram com alguma dor e já me procuram atualmente buscando essa terapêutica, já vem bem aquecido. Então, é com esse recorte aí. Aí eu vou começar a usar a microdose como um medicamento. Com a microdose, ela é para criar o protocolo, do jeito que eu trabalho, ele tem que ser customizado, especialmente porque os meus pacientes, num grande número de vezes, já vêm medicado. E dependendo do tipo de medicação, a dose vai ter que variar, porque a gente vai ter que combinar três coisas: o medicamento, a dose e a reação pessoal de cada um. E isso tem que ser customizado. Conforme vai baixando a medicação alopática, especialmente os antidepressivos, que são inibidores de recaptação de serotonina, que são os mais comuns, os mais receitados, os outros também atrapalham, mas esses mais. Vai diminuindo e vai dando mais espaço para as microdoses trabalharem. Então, com a microdose, a gente vai medindo, e medindo a microdose, para aqueles pacientes que já vão estar na fase de mudar a fase do game, né, que o Mario Bros sobe de grau, que vai para a dose dissociativa, nós já temos o estudo de cada um, como é que ele reage com as pequenas doses, com as microdoses, no caso. Doses subpsicodélicas é a melhor, para mim, a melhor nomenclatura é essa. Dose subpsicodélica. Não é para ter psicodelia, mas já vai informando a dose. A macrodose era feita de uma maneira, com um pequeno grupo. Amanhã mesmo vou fazer um retiro com esse grupo, com 12. É sempre isso, no máximo 15. Daí para baixo. E uma equipe grande de pessoas. Equipe que trabalham comigo e equipe de pessoas que querem aprender como é que faz isso. Que eu chamo, brincando, jocosamente chamo de estagiário, que é tudo médico experiente. Então, lá para aprender. Então, é uma equipe que precisa? Não. Com uma equipe que tem original, das pessoas que trabalham comigo há muitos anos, daria conta, mas para transmitir a sensação de segurança. E aí, a dose é customizada, mas é customizada para cima, porque não existe overdose, existe overtime. E como a gente está dentro de um retiro, ninguém sai de lá, né, com efeito. Então, o máximo que pode acontecer, se uma pessoa comeu um tanto a mais, é ter uma experiência mais prolongada. E ali tem gente experiente ali para cuidar. Né? E ficar, e acolher, e separar, se precisar, ao tempo que precisar. Até que todos terminam à beira de uma fogueira, geralmente todo mundo cantando. Então, essa dosagem ela é customizada previamente pela microdose, que é outro jeito de tratar. Respondeu? Respondi, achei interessantíssimo a metodologia também. Deixa eu ver aqui com mais perguntas aqui. Agora deixa eu falar de mim mesmo, né? Uma coisa que veio aqui na minha mente enquanto o senhor falava, doutor, que isso é uma coisa também que eu já entrei em debate sobre isso, as pessoas elas falam que quanto mais toma, mais profundo vai, e eu já tenho essa opinião de que existe um limite, e depois desse limite você só está prolongando essa experiência, e isso condiz um pouco com o seu discurso. É isso mesmo, doutor? Você está sem áudio. Perdão. Existe uma coisa que é bem importante, que a gente lê muita coisa na literatura que, na prática, é um pouco diferente. E o pesquisador é um pesquisador. Ele tem um olhar, ele tem um jeito, ele tem um propósito. O mecânico, o pedreiro, o cara que está na obra ali, ele tem um outro viés, o lado prático.
e esses horários são diferentes. Mas tem uma coisa que a literatura fala, e é a prática, que é a acomodação que a psilocibina dá. Se for muito frequente, acaba tendo um teto de experiência. E é preciso uma pausa para dar uma reciclada, tipo como se fosse um odômetro, e vira aquilo. E tanto que, quando a gente faz ciclo de performance, a gente tem ciclos maiores, tem ciclos menores com intervalos maiores, porque não tem nenhuma queixa. Isso pode ser feito. Então, precisa esses intervalos para manter a potência. Mas eu não tive essa experiência ainda. As experiências são experiências profundas e cada uma, às vezes, algumas recorrentes para o mesmo assunto, outras por assuntos diferentes. Eu ainda não conheço o teto dessa história. Pessoalmente, não conheço o teto. Não mesmo. Certo. Doutor, tá dando 8 horas, eu tinha marcado com o senhor até 8 horas, eu não sei como é que está seu tempo. Então, eu vou trazer aqui duas perguntas aqui que fizeram especificamente sobre o seu trabalho, tá? Que é como marcar uma consulta, quero muito para meu e meu marido, e boa noite, doutor, como faz para participar do seu retiro? Então, como eu disse, essa pergunta, enfim, é a mesma, porque os meus retiros são só com os meus pacientes. Tem vários pedidos de parente, de amigo, de marido, de uma esposa, que quer, que não tem queixa nenhuma. Eu tenho evitado, até porque não tem tempo para isso. E todo o meu foco tem sido para os meus pacientes e para a normatização dessa substância. E tem gente que faz isso, né? Então, para ter acesso à clínica, aí entrar na minha página, lá tem o telefone da clínica e tem a secretária que cuida disso lá, que é a Cleuzinha, que dá todas as informações. É muito legal. A página é o Wilson Gonzaga Oficial, do Instagram. Fácil, Wilson Gonzaga Oficial. Eu sou Gonzaga Oficial. Ele está, inclusive, marcado nas publicações que eu fiz sobre aqui esse nosso encontro, tá? Então, doutor, está dando aqui nosso tempo, nosso horário de 8 horas, eu marquei essa 1 horinha aqui com o senhor e agradeço muito. Quero convidar todos, inclusive, se o senhor quiser participar no dia 27 agora, o Mark Collins, acredito que o senhor conheça ele também, o Mark Collins da Igreja do DMT, Sei. ele vai vir conversar com a nossa comunidade também, né? O convite para que o Mark Collins, ele é o meu guru pessoal, assim, cara incrível, tá me ajudando nas questões religiosas, legais da consciência micelial, e aí eu convidei ele também para vir conversar com a gente. Então também vai ser uma conversa bem legal, que é um cara com a cabeça maravilhosa. Inclusive ele está aí. É só para dizer, dê um desconto, viu? Essa garotada é muito empolgado. Não é nem tudo isso que ele está dizendo, tá? Mas a reunião dia 27, dia 26, né? Dia 26, desculpe. Eu estarei presente, entendeu? Eu não pude deixar de passar por aqui para dar um abraço. É um grande prazer rever o senhor. E também você, Leonardo, prazerzão. O prazer é meu, Mark, o prazer é meu. Muito gratidão aí por todo o apoio que você sempre dá aí para a causa e para mim como pessoa também. Isso é demais. Maravilha. Então, eu não tenho problema de ficar algumas perguntas que as pessoas fizeram. Você julga aí se tem algumas perguntas que é importante, eu posso responder. Aí não tão longamente como costumo fazer, vou ser mais sintético. Tá, então vamos falar aqui. O Matheus Franco, ele perguntou de resultados alcançados para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. E além disso, tem algum resultado para melhora de qualidade de vida, redução de opioides, outras medicações em pacientes oncológicos, principalmente em fase avançada da doença? Ele colocou com a cannabis, mas eu acho que ele quis dizer com a cannabis, não sei. Mas eu acho que devemos focar aqui no cogumelo e na medicina psicodélica aqui. Tá, ele fez duas perguntas. A segunda foi sobre os pacientes oncológicos, a primeira foi sobre o quê? Doenças neurodegenerativas, Alzheimer e Parkinson. Então, essas doenças neurodegenerativas estão muito mais afetas à especialidade da neurologia do que para a psiquiatria.
Mas eu tenho alguns que me procuram, já me procuram mesmo por conta do pouco resultado que tiveram com a medicina tradicional, com a medicina oficial. A tradicional é dos povos originários. Então, avaliando o caso, eu tenho alguns casos. O caso de Alzheimer, ele não só regrediu, como ele apresentou um nível de sociabilidade que não tinha há anos, e que manteve, e que tá vivo ali. Esse é o caso de Alzheimer. No caso de outras doenças degenerativas, eu já tive há um tempo atrás, quando eu estava na Amazônia, com Parkinson, com uma melhora no Parkinson também. Então, e no caso dos pacientes oncológicos, eu sou bem procurado por oncologistas, porque a experiência não está exatamente em modificar o tumor, mas a experiência que a pessoa tem com o tumor e a visão que ela tem da morte. Porque a coisa mais óbvia que tem é morrer, e a coisa que a gente menos entende. E quando alguém está muito perto da morte, desenvolve um tipo de medo muito natural. E a psilocibina pode quebrar esse medo de um jeito que só ela faz, pelo menos eu não conheço outra. Então, os oncologistas estão muito interessados nisso. Muito mais na relação do paciente com a sua doença do que trabalhando a doença propriamente dita. Eu percebo que a relação do paciente com a doença também é um fator muito determinante para determinar a real, se ele realmente está dentro de um grupo de risco ou não. Né? Não é necessariamente a doença, mas como ele se relaciona com ela. Né? Isso que eu busco, né, nos processos de anamnese, eu busco pegar, trazer isso. Então, se tem alguma comorbidade, contato com farmacêutico, com psiquiatras, né? Mas eu percebo que a relação com a doença é muito mais importante que a doença em si. Olha, é isso aí. Porque, dependendo do tipo de relação que o paciente tem com a própria doença, é um tipo de prognóstico. Dependendo da vontade até de desistir, porque você fala, não vai adiantar. A pessoa tem um projeto de morte. Precisa quebrar primeiro esse padrão. Para qualquer terapêutica dar resultado. Isso aí. E aqui teve uma pergunta sobre hemiparesia, lesões neurológicas, em especial hemiparesias, né, que a sobrinha dele teve uma lesão no parto, se esses tratamentos psicodélicos eles são indicados nesse caso. Então, seria atrevimento meu, que eu falaria como ter o mesmo conhecimento que você, porque eu não sou um neurologista e nunca tive um caso porque eu tenho uma filha neurologista, então quando pinta com um caso de neurologia, eu passo para ela, porque eu não vou dar palpite na seara que não é minha. Então, eu não saberia te responder isso aí, não. Certo. A outra pergunta aqui é... Aqui, peraí, deixa eu só filtrar aqui, esse aqui. Tá. Aqui tem duas perguntas relacionadas com microdose. Essa eu vou até pedir licença para começar respondendo, doutor, se você quiser ser complemento. Tá? O Orlando perguntou, como microdosar ou dosar quando existem diferentes concentrações entre cogumelos ou da mesma espécie? E o Marcos perguntou, qual é a quantidade máxima de uma microdose? Eu queria dizer que toda experiência de microdose é uma experiência de experimentação. Né? Você deve conhecer, você deve pegar e sempre ir pelo mínimo possível e fazendo um ajuste a partir daí, né? Porque existe a variação de concentração. A psilocibina pura, ela não é legal no cogumelo, talvez legal no Brasil, talvez para pesquisadores no nível do Wilson, né, que possa existir um acesso a isso, mas para a prática de microdosagem normal, é uma jornada de experimentação, é você encontrar onde que tem lá o sweet spot, né, dela. Então, isso vale para qualquer coisa. Eu, por exemplo, com os cogumelos que eu trabalho, eu sempre experimento os cogumelos que eu recebo antes, né? Então, para eu ter alguma parametrização, né, de dose. A gente tem um colega lá na comunidade, o Marcelo, que ele desenvolveu uma metodologia para medição de psilocibina, uma metodologia barata de medição de psilocibina dentro de amostras. Então, tem isso, mas a máxima para mim vai sempre ser a experimentação. A sua visão, doutor, de psiquiatra trabalhando com isso, como que é? Então, é o seguinte, a pergunta é muito boa, que é bem oportuna isso aí. A gente precisa ter um mínimo de padronização, porque eu vou trabalhar terapeuticamente.
Sim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um fornecedor, ou no máximo 2 fornecedores, para dar opção para os meus pacientes escolherem, e trabalhar com o mesmo tipo de cogumelo. Pouco importa, porque essa coisa de se é o pênis, se é o Camboja, se é o Golden Teacher, enfim, isso daí é uma firula de cultivo que, para o clínico, não tem importância. O que tem importância é que tem sempre que ser o mesmo, porque aí eu vou padronizando e vou usando aquilo. E a imprecisão, porque é isso, quando a gente fala, vamos começar com 200 gramas de psilocibina. Aliás, respondendo à pergunta, classicamente, o que está no livro é que microdose vai de 100 a 500 miligramas. Mas aí vem a pergunta do pedreiro, o cara que está na obra. Para quem, cara, pálida? Então, de qualquer maneira, isso tem que ser customizado. Teoricamente, vai de 100 a 500, mas 600 pode ser uma microdose ainda. E uma paciente que eu tenho, com 50 miligramas, que é a base é 100, é metade do piso, ela já sente psicodelia, por conta do nível de sensibilidade. É um caso único que eu tenho, mas tem. Então, isso tem que ser customizado. E isso é muito legal, porque o fato de você ter que customizar o seu paciente, você vai evitar de ficar carimbando e criando regra, e ouvindo o seu paciente, e vendo uma solução customizada para ele, e usando a ferramenta da natureza. Porque a hora que virar números, aí vai virar igualzinho a alopatia, vai virar a mesma coisa. Então, é um privilégio. Tem uma questão que alguém pergunta, nós sabemos que a dosagem ideal varia muito. Varia muito por conta da cepa, do mesmo fornecedores, varia muito se a pessoa estava tomando medicamento que agora não está, varia muito o momento de vida que ela está passando, varia muito a preparação que foi feita para ela receber aquela medicação. Se ela não tem ideia, ela vai achar que aquilo é um efeito colateral. Enfim. Então, precisa customizar, sim, é isso mesmo, cada caso. Certo. É seguro microdose para quem tem tendências depressivas suicidas? Olha, é tão seguro quanto qualquer outro antidepressivo. Porque o risco de uma pessoa em depressão que tem ideações suicidas é exatamente quando ela começa a melhorar. Então, ela não é a substância que a fez melhorar, é o simples fato de melhorar, que então precisa ser muito bem acompanhada com suporte psicoterapêutico. Nem toda pessoa deprimida tem ideação suicida, mas as que têm, qualquer solução pode despertar isso. É óbvio que tem estudos que algumas medicações e tudo, e aí histórias da teoria da conspiração, que escondem da população, outras que têm, enfim. Mas, de fato mesmo, não tem muito a ver com a droga, mas, enfim, quando a pessoa começa a melhorar, vem uma ideia de poder e um poder para se matar. Louco isso, né? Mas é assim que funciona. Então, precisa de muito cuidado com pessoas que têm tendência suicida, com qualquer substância que vá fazer a melhora dela. Mais de uma pessoa me mandou, tanto aqui no chat quanto no privado pelo WhatsApp, pedindo para falar sobre o uso do cogumelo, em especial as microdoses, em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Boa. Tá bom. Está aí uma das utilizações, que é um bom uso. Aliás, é importante dizer, até aquilo, né, que o Léo falou, que as pessoas ainda ficam achando que vão comer um cogumelo, vão entrar numa viagem e nunca mais vão voltar, porque isso foi uma campanha de demonização do governo Richard Nixon, na época, que era interessante, na luta contra drogas, e por uma questão deles lá, de proibir todos os estudos dos alucinógenos, porque eles tinham vazado para a juventude da época e criado o movimento hippie, dos beatniks, os hippies, que batiam, era um movimento de contracultura. E para acabar com tudo isso, criaram uma campanha demonizando os psicodélicos
e colocando fantasias que o cara tinha uma alucinação de que estava voando, abria a janela do seu apartamento no 20º andar e saía batendo os braços. Ou então, né, que como isso, que andava no pasto, comia um cogumelo, ficava louco, nunca mais voltava. Então, é fruto de uma campanha coletiva e que está no inconsciente de uma geração, o preconceito contra isso. Então, por isso a legalização, por isso a normatização e mais fóruns discutindo isso para acabar com esses níveis de preconceitos aí. Vou trazer aqui mais 2 perguntas só, doutor. E aí a gente pode finalizar. Peraí, que subiu aqui. Tá. É o Kleber. Tem um rapaz na comunidade que usou alguns meses seguidos e nas últimas misturou cannabis e teve uma bad trip e muita dor de cabeça. Tem mais de uma semana que não melhora. Qual o melhor tratamento? Ele pode voltar a usar psicodélicos? Detalhe, ele tem 16 anos. Bom, primeira coisa é entender melhor quais foram essas quantidades e qual é a tendência que ele tinha, o histórico de saúde dele, que não dá para falar só com esses dados, dar qualquer palpite, que seria uma inconsequência minha. Agora, o que eu posso dizer é que essa interação entre a cannabis e a psilocibina, que não é para dar dor de cabeça, não é. Isso eu posso te dizer. Agora, tem uma série de dados que precisam ser pesquisados para poder dar uma opinião mais técnica sobre esse caso aí. Desculpa aí. Sim, ele que deu o parâmetro de 2 a 3 gramas, mas tem muita coisa para se analisar, no contexto dele, né? Até a questão de dor de cabeça, por exemplo, muitas pessoas têm dor de cabeça pós-experiência psicodélica por uma deficiência de magnésio. Isso é uma coisa que eu percebo que é fato, acontece. Então, está suplementando, ele está se hidratando bem, tá tudo certinho, tudo isso tem que ser analisado. Depois eu Kleber, vou ver com você direitinho esse caso, direito ver onde eu posso ajudar e se eu posso encaminhar ou ajudar de alguma forma melhor, tá? A Andressa perguntou se autistas e neurodivergentes podem usar a psilocibina sem fazer um pré-desmame dos remédios que tomam diariamente ou só recomenda-se mediante autorização do médico da pessoa? Não, para mexer com um paciente que tem autismo, ou que tem algum tipo de neurodivergência, usando a sua palavra, é bom que seja feito com um especialista que entenda muito bem dessas duas doenças e de psicodélicos, porque senão um médico ortodoxo ele não vai entender isso e dependendo da medicação que estiver usando, pode ser incompatível o uso dos psicodélicos. Então, não dá para arriscar, não. Uma última pergunta aqui, eu falei 2, mas o Vinícius mandou uma aqui. Ele perguntou se ele trabalha com produtos naturais, né? Ele é farmacêutico e perguntou se a prescrição, se a prescrição, se a microdose entraria como produto isento de prescrição. Eu acredito que não, porque a psilocibicubensis ele conta na lista da Anvisa de espécimes com potencial terapêutico, né? Então, não, como ainda não é normatizada, não existe nenhum tipo de prescrição, pelo contrário, não existe nenhum tipo de normatização, a não ser dentro de projeto de pesquisas. É isso. Esse é o status legal que a gente vive hoje. Ela fica naquele limbo, porque a psilocibina é proibida e ela está dentro de um cogumelo, que está na natureza, em qualquer lugar. Então está sempre um limbo, e tem já a jurisprudência dos produtores que foram presos por conta disso, mas ela ainda é uma substância que não tem prescrição legal ainda no nosso país. Bom, maravilha, doutor. É isso aqui, eu acredito que se a gente for levar, a gente vai acabar isso daqui 3 horas da manhã, porque eu conheço a comunidade, a nossa comunidade, o pessoal, você já percebeu muita pergunta, muita interação,
muita coisa, tem muita desinformação sobre isso, né, na mídia, no meio, então, assim, a curiosidade do pessoal é muito, então só agradecer aqui sua presença, agradecer aí seu conhecimento, que eu tenho certeza que não tem muito mais aí para a gente, para as pessoas. Então, recomendo aí quem quiser acompanhar mais o trabalho do Dr. Wilson, né, procura lá o Instagram dele, né, a página dele, dá uma viva também, né, que esse é um assunto muito grande. Eu tenho aqui, durante essa conversa toda, pensando em mil coisas que eu poderia estar perguntar para o Dr. Wilson aqui, tudo. Então, assim, muita coisa, doutor. Então, gratidão demais aí por vir falar com o pessoal. Eles ficaram muito empolgados com a sua presença aí. E aí, espero também que tenha sido prazeroso para o senhor, né, vir conversar com a gente. E se quiser falar alguma coisa aqui, tem gente falando, ó, um grande honra de ouvir, aulona incrível, vou marcar no Instagram. Então, bastante pessoal está gostando muito, recebendo vários coraçõezinhos da galera. Maravilha. Fico muito grato pelo convite. Esse é um assunto que, como eu disse, é uma das pautas, ou talvez a pauta central da minha vida, né? É o uso terapêutico desses cogumelos. Então, é sempre um prazer estar aqui falando desses assuntos. Sou bem grato e grato pelas perguntas. Perguntas muito bem formuladas. Muito bom. É isso. Muito legal. O Kleber sugeriu fazer um workshop online para a comunidade com valor social. Você precisa com muito mais conversa e muito mais planejamento. Então, quem sabe um pouquinho mais para frente, né, doutor? Isso aí, vamos pensar nisso. Que hoje o que eu tenho de mais precioso é meu tempo. Sim. Foi exatamente nisso que eu pensei quando eu li a pergunta. Mas para o pessoal da comunidade, eu prometo para vocês que eu sempre estou buscando trazer pessoas, especialistas. Então, agora, dia 27, vai ter o nosso querido Mark, que é uma pessoa assim que tem o conhecimento ali pau a pau. Ele não é médico, né? Mas ele pau a pau com o Dr. Wilson também, é um cara que entende muito. Ele tem autorização da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária aqui, para trabalhar com o DMT. Ele tem a igreja, né? Está em construção aqui no Ceará. Então, assim, vai ser uma conversa muito boa. Acho que vale muito a pena acompanhar. E assim que terminar aqui, eu vou já compartilhar na comunidade, no Instagram, o convite para essa conversa com o Mark que a gente vai trazer. E Fabiana, Amigos do Mistério, ela tem o WhatsApp e no Instagram tem o Instagram da Consciência Micelial, tá? @Consciência Micelial. Léo, só uma pergunta para você. Você está onde no Ceará? Eu estou no Piauí, na verdade, em Teresina. Ah, tá. Porque é bem provável. É aqui porque é aqui perto. Porque é bem provável que a partir de junho eu vá morar no Ceará também. Ficar fazendo Ceará-São Paulo. Vamos ver. Se o senhor aceitar, eu estive em São Paulo semana passada, conduzindo macrodose, mas se o senhor aceitar, eu vou lá no Ceará fazer uma visita para o senhor, eu e minha esposa, conhecer o trabalho lá. Peraí. Desculpe interromper, mas eu acabei de escutar um negócio que eu estou me tremendo aqui dentro. Quem mora em Fortaleza, no Ceará, sou eu. E o senhor está me dizendo que a partir de junho e julho vem morar aqui no Ceará? Essa é a ideia. Aonde? Que cidade? Em Aquirás, dentro do Campo de Júnior. Eu vou começar a rir agora. Eu acho que eu só vou parar de rir quando me encontrar para te dar um abraço. Eu estou na expectativa. Só me avisa quando você estiver chegando para eu te dar o tapete vermelho, a banda de música e o discurso do prefeito. Para poder. Cara, você me deixou agora, mexeu comigo. Eu não acredito que eu vou ter você como vizinho. Um grande abraço, meu caro. Um grande abraço. Olha só, que legal. Pô. Gratidão. A Júlia levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Júlia? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, prazer, eu sou a Júlia. Eu sou acadêmica do curso de fisioterapia aqui em Cascavel, no Paraná, sabe, gente?
e eu tive minha primeira experiência com a psilocibina em outubro do ano passado. Foi uma coisa que mudou minha vida. E eu queria fazer uma pergunta para o Wilson, porque eu tenho uma amiga que gostaria de ter essa experiência conosco, e ela faz uso de alguns medicamentos para ansiedade, depressão, e aí eu queria saber se existe a possibilidade da psilocibina como uma macrodose influenciar dentro do sistema nervoso central com esse tipo de medicação. Eu que respondi já essa pergunta. São especialmente os inibidores específicos de captação de serotonina. Todos aqueles que utilizam de maneira completa ou de maneira intermediária a via serotoninérgica. Esses são contraindicados numa macrodose. Precisa primeiro saber manejar, desmamar. Então, é isso aí. Júlia, procura a gente lá na comunidade Amigos do Micélio, que qualquer coisa a gente faz uma anamnese prévia e, se necessário, encaminha para especialistas, para um farmacêutico clínico, para um psiquiatra, um pessoal que trabalha com a gente, para poder orientar você da melhor forma, tá bom? Tá bom, muito obrigada pela atenção, Wilson. Eu queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Grato, Carolina, muito grato. Bom, é isso, então. A comunidade é no WhatsApp. Fabiana, pode procurar no meu Insta, @leozanella. Tem lá nos links da bio, o link da comunidade. Sim, Juliana, pode me mandar uma pergunta no privado. Gente, quem quiser me fazer pergunta no WhatsApp, para quem não conhece, me conhece, eu conheço meu trabalho, se deixar também, eu nunca calo a boca para falar de cogumelo, então pode me perguntar, pode me chamar, pode me chamar lá no WhatsApp direitinho, e que eu respondo todo mundo com todo o carinho do mundo, com toda a atenção do mundo e com o máximo do meu conhecimento, né? E onde eu não sei, eu encaminho, ou não tenho competência técnica para atender, eu encaminho para quem tem, tá? Então pode sim me chamar. Pode sim me pedir lá. Então é isso, doutor. Muito obrigado pela sua presença, cara. Você é um cara incrível. Sempre que a gente ouve você falando, a gente sempre sente a sabedoria, a gente sempre sente a humildade, a gente sente o amor pela medicina, né? Então, gratidão. A comunidade está sempre de portas abertas aqui para o senhor. Quando o senhor quiser conversar com a gente, quiser divulgar alguma coisa, quiser trazer alguma coisa para a comunidade, pode falar para mim que, né, vou sempre levar lá para o pessoal, né? Todos lá, todos sem exceção, admiram muito seu trabalho, tá? Incluindo eu, que acompanho sempre muito de perto. Então, muito obrigado pela presença hoje, pela sua atenção e pelo que você tem de mais valioso, que é seu tempo. Gratíssimo pelas gentis palavras, gentis e merecidas palavras, mas grato a si mesmo. E estou à disposição naquilo que eu puder. Espero vê-los em breve. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau aí. Uma ótima noite para vocês e uma ótima semana. Eu vou finalizar a gravação aqui. E quem quiser entrar para